vocês estão aí? Tudo tranquilo? Bom, hoje, terceiro dia aí de gravação, né? Já tô ficando quase que bom nesse negócio, né? E hoje nós vamos falar sobre função composta. Aliás, esse vai ser o único assunto da aula de hoje, né? Porque vocês têm o cronograma aí previsto para hoje, tá apenas esse assunto, função composta. E aí eu já adiantei aqui, já escrevi tudo para que eu possa ter mais facilidade aqui para explicar o que é composição de funções. De início, é preciso saber que nós precisamos de duas funções. Eu chamei aqui uma função f e uma função g, sendo que a função f ela tem o domínio A e o contradomínio B. E a função g, o domínio é B e o contradomínio é C. Esse B aqui não é por acaso. É necessário que o contradomínio dessa seja exatamente o mesmo conjunto que o domínio da outra, para que eu possa fazer a composição entre elas, né? E aí, quem é a composição? Então nós chamamos G bola F, ou G composta com F, ou GOF, né? Nós lemos isso aqui de várias formas. O importante é que nós sabemos que essa bolinha representa a composição de funções. Então, GOF de x é o cálculo, e eu coloquei errado aqui ao contrário, né? Aqui é ao contrário, é G de f de x, certo? G de f de x. Como assim G de f de x? Olha, eu aplico a função g na imagem que a f deu para o x. A função f, ela associa o x com alguém. Eu vou aplicar a função g nesse alguém. Aqui, ó, certo? E nós chamamos isso de função composta de g com f, né? A função composta entre g e f é definida dessa forma. GOF de x é g de f de x. Ah, professor, não entendi nada do que significou isso daí que o senhor disse. Está desenhado aqui para facilitar. São três conjuntos, conjunto A, conjunto B e conjunto C. Lembra que eu falei que o domínio dessa tem que ser o contradomínio dessa? O mesmo conjunto? Olha aqui, ó, é o mesmo conjunto de fato. A função f, ela associa um elemento A com um elemento B. Um elemento daqui com um elemento daqui. Certo? A função g, ela associa elementos daqui com elementos do conjunto C. Então, como esse conjunto aqui é o domínio da função g, todo mundo daqui está associado com alguém, né? Porque se tivesse alguém que não está associado com ninguém de lá, então a função não era a função g. Essa g não era uma função. Como ela é uma função, né? Sejam essas funções aí. Então, como g é uma função, é necessário que todo mundo daqui esteja associado com alguém de lá. Inclusive aqueles que são imagens da função f. Então, ó, o b é imagem da função f. É a imagem do A pela função f, certo? E esse B, ele vai estar associado com alguém lá. A função composta, ela faz o caminho direto. Ela pega esse A e associa direto com o C, sem ter que necessariamente fazer essa conta de achar o valor de B aqui, ó, certo? Então, ó, como é que eu descubro esse valor aqui partindo direto daqui? Ora, eu aplico a função G, onde? Na imagem do A. A função f leva o A no B e a função g leva o B no C. Essa função aqui, ó, ela aplica a função g nesse elemento aqui, ó, né? E aí você descobre diretamente esse aqui. Aí de repente você está pensando lá, professor, mas como é que eu vou saber em quem aplicar a função g aqui na GOF se eu não preciso calcular o B? Acontece que você vai fazer isso com as regras, certo? A função g não tem uma regra. Aliás, a função f não tem uma regra, a g também não tem uma regra, então você vai fazer essa conta com as regras, vai encontrar uma nova regra, e essa nova regra, ela pega esse número aqui e vai direto aqui. Nós vamos fazer um exemplo para isso, para vocês entenderem melhor isso daí. Olha só, deixa eu apagar isso daqui, ó. Então, vamos fazer duas funções bem simples aqui. Os três conjuntos. Aí eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. E a função f, esse aqui vai ser o conjunto A, esse aqui vai ser o conjunto B e o conjunto C. A função f, ela vai de A em B, né? E ela pega x e associa com y, vou colocar igual a 2x mais 1. 2x mais 1. Então,
Quais são os valores aqui? Ó? Vamos fazer isso certinho, já fazer as contas para não ter problema. Né? Então, os elementos aqui do conjunto B serão, quando x é 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ela associa o 1 com 3. Quando x é 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Vocês notaram que eu estou usando muito essa função aqui, né? Não foi por acaso, não foi de propósito não, na verdade. E aqui, ó, quando x é 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Associa aqui com 7. Vamos pegar agora aqui, ó. A função g, ela vai de b em c. E eu vou falar que ela pega um x e faz o que com ele? Eu vou falar que ela faz 2x menos 5. Não, 2x menos 5 não. Vou colocar x ao quadrado menos 2x. Uma regrinha um pouquinho mais legal. X ao quadrado menos 2x. Ó, então ela pega o 3 e faz qual a conta? 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. 9 menos 6 dá 3. Ela pega o 3 e associa com o 3. Legal. O 5. 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 5, 10. 25 menos 10 dá 15, certo? E o 7? 7 vezes 7 dá 49. 2 vezes 7, 14. 49 menos 14 dá quanto? 35, né? 35. Então, aqui eu tenho a função f trabalhando, aqui eu tenho a função g trabalhando. A função gof, ela associa esse elemento com esse daqui, ó, direto. Ela pega o 3 e manda lá no 35. Ela pega o 2 e manda lá no 15. Ela pega o 1 e manda lá no 3. Como é que eu determino essa função? Eu vou determinar a função de acordo com a definição de função composta. Ora, a gente acabou de ver que g composta com f, note que eu pego sempre a segunda função aqui para compor com a primeira, tá? Essa é composta com essa. G composta com f de x por definição, é g de f de x. Então eu vou pegar a função g e vou aplicar f de x. Vou substituir o x dela por f de x. Ora, como que é a função g? A função g é essa daqui, ó. X ao quadrado menos 2x. Certo? Quando eu tenho isso aqui, ó. Eu até esqueci de colocar aqui um y, né? Vou colocar agora. Nunca é tarde para corrigir os erros. Só depois que entrega a prova já é tarde, né? Mas aqui, enfim. Aqui, ó. Esse y aqui é a mesma coisa que g de x, né? Então, nessa regra aqui, eu tenho x ao quadrado menos 2x. No lugar do x, eu vou colocar o quê? Quando eu vou calcular g de 2, olha, g de 3, eu pego e coloco 3 no lugar do x, não é? Quando eu vou fazer g disso daqui, o que eu coloco no lugar do x? Eu coloco isso daqui no lugar do x. Então, por definição, isso daqui vai ser x ao quadrado, mas quem é x? X é a função f de x. A função f é essa regra aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2x mais 1 ao quadrado, né? No lugar do x, eu coloquei o 2x mais 1. Aí eu vou levar ao quadrado. Menos 2 vezes x, né? 2 vezes x. Só que quem é o x agora que eu estou usando? É a função f de x, que é isso daqui, ó. 2 vezes x menos 1. E meu quadro está meio pequeno, né? Então, ó, g de f de x significa que eu pego a função g e substituo o x dela pela função f. Ó, peguei essa função aqui, onde tinha x, eu coloquei isso daqui, ó, que é a regra da função f. Continuando aqui, ó, 2x mais 1 ao quadrado. Vocês sabem fazer o quadrado de uma soma, né? Produto notável, oitavo ano, aquela história lá. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Ou pega esse treco aqui e faz chuveirinho dele com ele mesmo. Vocês sabem fazer isso, tenho fé. Então vai ficar 4x ao quadrado mais 4x mais 1.
Isso daqui, ó, menos, né? 2 vezes 2x dá 4x. E menos 2 vezes 1 dá mais 2. Né? Então, posso fazer as contas aqui, ó, vai ficar 4x ao quadrado. 4x menos 4x dá 0. 1 mais 2 dá 3. Ah, aqui o sinal está errado aqui, ó. É mais. Então aqui vai ficar menos. E aqui vai ficar 1 menos 2 dá menos 1. Ah, achei que estava estranho mesmo. Né? Então, ficou 4x ao quadrado menos 1. Essa daqui vai ser a regra. Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, né? Essa daqui vai ser a regra da função que associa esse número com esses números aqui, com esses números daqui, ó. Como que eu fiz isso? Eu peguei e apliquei a função g, porque essa daqui eu sei onde ela é aplicada. Ela é aplicada aqui nesses números. Esses números são quem? São as imagens desses aqui pela função f. Então, no lugar de falar que eu vou aplicar a função g no 3, eu falo que eu vou aplicar a função g na imagem de alguém. A imagem de quem? Desse elemento aqui, ó. Então, quando eu pego esse 1 e jogo nessa regra aqui, ó, quanto vai dar? Ora, 1 ao quadrado dá quanto? 1. 4 vezes 1 dá 4. Menos 1, 3. Quando eu pego o 2, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 1, 15. Quando eu pego o 3, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 4 dá 36. 36 menos 1, 35. Então, nós descobrimos uma regra, tá aqui, ó, que associa o elemento do conjunto A diretamente com o elemento do conjunto C. Não preciso fazer duas contas, pegar uma conta para ir do A para o B e outra conta para ir do B para o C. Tem uma conta que vai direto de A para C, certo? E essa é a função composta. A ideia central de aplicar a função ou melhor, para determinar a ideia central para determinar a função composta é você pegar uma função e colocar dentro da outra. Você pega a primeira função aqui, ó, a primeira no esquema. Aqui, quando você vai fazer a composição, é g com f, g e f, tá? É normal. Você pega a primeira função aqui do esquema e joga dentro da outra função, certo? Assim você encontra a função composta, a regra da função composta. Quando você não tem o esquema, você vê que ó, g composta com f, você pega a f e coloca dentro da g. Ó. A f está dentro da função g, certo?